Aí, uma outra vez, dando continuidade, né? Na minha experiência que passei, aí uma outra vez eu estava dormindo, aí virei para a parede, para dormir, virei para a parede, virado para a parede. De repente uma mão começou a me empurrar, colocou nas minhas costas e começou a me empurrar e me imprensar na parede. Começou aquela mão assim, empurrando, imprensando na parede, e eu querendo voltar, e eu me forçando mesmo para voltar, e aquela mão me forçando na parede, com muita luta. Aí eu consegui me sair. Agora, recentemente também, outro dia, recente, estava eu deitado no sofá, né? E eu estava dormindo, até lembrando de uma versão que um presbítero amigo meu contou, que minha casa, a porta ser de vidro. Ele passou a noite, aí olhou, aí disse que viu uma sombra, como se fosse o meu filho. Ele viu aquela sombra e entendeu que fosse o meu filho Estênio, entendeu? Que já falecido. Então o que acontece? Mas ele tem entendimento que aquela entidade, né, não era meu filho, estava se passando por ele, né? E aí no dia seguinte, eu dormindo no sofá, eu senti aquelas duas mãos, pegou nos meus pés e se abaixou atrás do recosto do braço do sofá para que eu não visse, mas eu senti as mãos nos meus pés e eu adormeci e eu fiquei mobilizado. E aí o que acontece? Naquele momento eu entendi que aquela entidade era ela que estava ali. Então não era meu filho, para quem tem gente que acredita que é, e outros não acreditam que não era nada, que é coisa da minha cabeça, que eu estava sonhando, imaginação, né? Mas tem uns que crê piamente que era o menino. Não era ele, eram entidades espirituais que estavam se passando por ele. Tem um outro dia, ele em vida, aqui embaixo em casa, ele estava na rua. Aí meu filho estava com um colega em casa, e aí a menina disse: "Gente, Estênio tá aí?" Porque ela viu ele passar aquela sombra como se fosse ele na cozinha, e o meu filho também mais velho viu a mesma coisa, né? Viu a mesma coisa como se fosse ele, e não era ele estava na rua. E aí foram para a cozinha, procuraram lá para ver se havia alguma coisa, e não havia nada. E depois que ele morreu, né, essa imagem, essa entidade ficou aparecendo. Inclusive o presbítero nosso que eu acabei de falar, né, ele viu dentro da minha casa. Quando ele passou, ele viu, estava dentro da minha casa, e ele viu com aparência como se fosse meu filho. Tem pessoas que acreditam piamente que é a alma do menino, o espírito do menino, que veio, que está rondando, que está penando. Mas a gente que conhece as escrituras, a gente que sabe, que conhece a palavra de Deus, a gente sabe que não é, entende? As entidades espirituais do mal passam, né, por as pessoas, né? Então é justamente isso aí. São experiências que eu conto, que já aconteceu comigo, que eu não sei se já aconteceu com algum cristão. Uns até dizem assim: se tinha um espírito em casa, um demônio, é porque ele estava em pecado, está em falha, que como é que pode um diabo na casa de um crente? Ô meu irmão, o diabo, a Bíblia diz que o povo estava adorando a Deus, e o diabo estava lá no meio também. No livro de Jó fala isso, que os filhos de Deus estavam lá adorando a Deus, né? E quem estava lá no meio? Satanás. Aonde mais tem diabo é na igreja. Ei, pastor, misericórdia. É mesmo, é isso mesmo, na igreja tem. Pessoas que chegam lá com problema, às vezes está não sei quanto tempo na igreja, você coloca a mão na cabeça dela para orar, e aquele espírito, aquela entidade maligna se manifesta nela. Entrou no corpo daquela pessoa, estava naquela pessoa,
se na igreja o diabo não entrasse, né, quando aquela pessoa fosse entrar na porta, por aquele lugar ser sagrado, o diabo ficava do lado de fora e não entrava, né, ficava do lado de fora, esperando a pessoa sair para entrar novamente, porque não entraria na igreja. Então tem pessoas que têm esse pensamento, aí quer julgar, quer dizer que a pessoa viu uma entidade, que aconteceu isso com a pessoa, é porque está em pecado, é porque está com a vida errada, o santarrão, tá entendendo? Então, é isso aí. Então são coisas que eu já passei na minha caminhada, e eu acredito que muitas pessoas que buscam a Deus, pessoas que oram, né, sentem essas presenças espirituais do mal. Quem mais são atacados é quem mais busca a Deus, quem mais faz trabalho de libertação, entendeu? Expulsando essas entidades espirituais do mal, essas entidades diabólicas que agem no mundo espiritual e agem no físico também. São demônios mesmo, entendeu? São demônios, espíritos do mal.